Então, nesse vídeo aqui de hoje, vamos trabalhar um pouquinho sobre energia elétrica, a lei de Ohm, e a corrente contínua versus a corrente alternada, tá? Então, são os temas da aula de hoje aí, do vídeo de hoje. Então, vamos começar lá falando sobre energia elétrica. Bom, o que é energia elétrica? A definição de energia elétrica é a capacidade de produzir trabalho, tá? Mas se energia é a capacidade de produzir trabalho, o que seria trabalho elétrico, né? Trabalho elétrico é o resultado ou obra de uma atividade, tá? Então, essas são as duas definições aí. Em eletricidade, se você for pegar a unidade de medida de energia e de trabalho elétrico, elas têm a mesma unidade, então elas se confundem um pouco. As duas são dadas em joule no sistema internacional. No Brasil, a unidade de medida de energia elétrica é o quilowatt-hora, né? Mas no sistema internacional ela é dada em joule, tá? Então, da onde que surge a energia elétrica, né? Como tudo já diz a lei da física, né? A energia ela não é criada, né? Ela é transformada. Então, você só consegue transformar uma energia em outra. Ela não surge do nada e também não desaparece do nada. Ela é sempre transformada em outra energia. Então, quais são os tipos de energia que conhecemos aqui, né? Energia térmica, energia mecânica, energia química, eólica, hidráulica, atômica, solar e a elétrica que a gente vai trabalhar, né? Então, todos esses são tipos de energia, né? Como se produz energia elétrica, então? Com a ajuda de outros tipos de energia, já que ela tem que ser oriunda de outro tipo de energia, tem que ser o resultado da transformação de outro tipo de energia, tá? Então, ela pode ser através de energia solar, que recebem, nessas células recebem energia solar e conseguem armazenar cargas elétricas, né? Muito parecido com aquilo que a gente vai ver em capacitores. Pode ser também através da energia térmica, então, através do vapor da água, consegue movimentar aqui uma roda d'água, né? E essa roda d'água vai fazer com, aliás, desculpa, consegue rodar um eixo aqui que vai fazer rodar um gerador e esse gerador vai produzir energia elétrica, que já é corrente alternada, tá? Também pode ser produzido através de energia eólica, o vento, né? No mesmo princípio, tem as turbinas aqui. Quando o vento girar as turbinas, vai estar movimentando um gerador, fazendo com que surja energia elétrica. Pode ser através da energia hidráulica, que é o que a gente está mais acostumado aqui no Brasil, né? Vai fazer também com o movimento das turbinas, né? Girando um gerador e fazendo com que surja energia elétrica. Através da energia atômica, né? E outras tipos de energias. Então sempre vai transformar uma energia em outra. A energia elétrica sempre é oriunda de um outro tipo de energia, tá? E qual é o caminho que é percorrido pela energia elétrica até que ela chegue na nossa casa? Então, existem 3 percursos básicos aí, que é a geração, que são as usinas de energia, que pode ser hidrelétrica, pode ser eólica, pode ser atômica e assim por diante. Daí, essa energia ela é aumentada a sua tensão, né? Já que a energia ela é transmitida em tensão alternada e depois transmitida aí através dos cabos, né? E das torres aí de energia, né? Então, é feita a transmissão e depois a distribuição, onde ela chega nas subestações e através das subestações ela é distribuída através dos postes daí
para as residências, ou indústria, ou comércio, né? Então, são essas 3 etapas. Aqui nesse desenho, a gente pode observar um pouquinho esse caminho que ela percorre. Então, aqui a produção na usina vai para um transformador que eleva essa tensão, ela é transmitida aqui através dos cabos, até chegar a uma subestação, é reduzida essa tensão, vai para os postes, onde tem um transformador que diminui ainda mais essa tensão e faz a distribuição aqui para os consumidores finais. Tá? Quando a energia elétrica chega nas unidades consumidoras, as residências, o comércio, a indústria, ela se transforma novamente em outro tipo de energia, né? E daí quais são esses tipos de energia que ela transforma? Ela pode ser transformada para o calor, um exemplo aí um aquecedor, poderia ser também um chuveiro que aquece a água, o ferro de passar roupa que aquece, que também é uma resistência que aquece, assim por diante, né? Ela pode ser transformada em calor, que é um outro tipo de energia. Ela pode ser transformada em luz, outro tipo de energia. Pode ser transformada em movimento, quando aciona motores, né? Aqui tem um motor girando uma esteira, que é um movimento mecânico, outro motor acionando um portão. Então, ela pode ser transformada em movimento. E também, numa forma indesejada, né? Ela pode ser transformada em choque elétrico. Tá? E essas energias, né, elas dependem sempre daquelas grandezas elétricas básicas lá. A tensão, que é dada em volt ali, né? Lembrando que tensão é a quantidade de pressão, né? A pressão ou força aplicada sobre os elétrons para que eles se movimentem de um ponto até o outro de forma ordenada, né? A corrente, que é o fluxo de elétrons, né? Então, os elétrons estão sendo empurrados pela tensão e quando eles se movimentam, a velocidade que eles se movimentam a gente chama de corrente. Então, é dado em ampere, né? E o ohm, que é a resistência, ela vai meio que tentar atrapalhar essa passagem de elétrons aí, tá? Então, essas 3 grandezas elétricas são bastante importantes para que a energia elétrica seja transformada em outro tipo de energia, tá? E a gente vai trabalhar um pouquinho a relação dessas 3 grandezas através da lei de Ohm, tá? Existem 2 leis de Ohm. Vamos trabalhar primeiro a primeira, que é a que relaciona essas três grandezas elétricas, e depois a gente trabalha a segunda, que ela se refere à resistência do condutor, tá? Então, a primeira lei de Ohm, ela diz o seguinte: se mantiver um circuito elétrico alimentado por uma fonte variável de tensão e uma carga com valor de resistência fixa, então o resistor tem que ser fixo, tá? Ao aumentar a tensão, a corrente aumenta. Essa é a primeira conclusão que a gente chega. Ao diminuir a tensão, a corrente diminui. Então, significa que a corrente modifica o seu valor de forma diretamente proporcional ao valor da tensão. Tá? Diretamente proporcional, diretamente porque se aumentar a tensão, aumenta a corrente, se diminuir a tensão, diminui também a corrente, e é proporcional porque os valores coincidem. Se eu tenho 2 volts, vamos dizer, se tenho 2 volts e com esses 2 volts proporcionam 1 ampere, se eu aumentar para 4 volts, vai aumentar de forma proporcional para 2 amperes, tá? Então, se mantiver um circuito elétrico alimentado com uma fonte fixa de tensão e uma carga com valor de resistência variável. Então, esse é o segundo teste que é feito, tá? O primeiro teste ali foi feito com um resistor fixo, de valor fixo, e a tensão variável. Agora é uma fonte de tensão com valor fixo e a resistência é variável. Então, o que acontece nessa situação? Ao aumentar a resistência, diminui a corrente. Lembra lá que a resistência ela atrapalha
a circulação de elétrons. Então, ela atrapalha, diminui a corrente, né? Se você aumentar a resistência, diminui a corrente. Se você diminuir a resistência, ela aumenta a corrente, tá? Então, qual que é a conclusão disso? Se a corrente modifica seu valor de forma inversamente proporcional ao valor da resistência, tá? Inversamente porque se eu aumentar a corrente, se eu aumentar a resistência, diminui a corrente. Se eu diminuir a resistência, aumenta a corrente, tá? E proporcional porque também é de forma proporcional. Vamos supor lá que se eu tiver uma resistência de 1 ohm, passa 4 amperes. Se eu aumentar para 2 ohms, ela diminui para 2 proporcionalmente para 2 amperes. Se eu aumentar para 4 ohms, ela diminui para 1 ampere, sempre de forma proporcional, tá? Então, isso a gente pode ver num simuladorzinho aqui. Deixa eu passar por simulador, tá aqui, ó. Tá? A gente chega a essa conclusão que a gente vai trabalhar daqui a pouco, né? A fórmula vai ficar tensão igual a corrente vezes resistência, tá? E aqui a gente tem, ó, uma tensão que é de 4,5 volts, uma resistência que é 500 ohms. Está proporcionando aqui uma corrente de 9 mA. Se eu aumentar essa tensão, você vai observar que a corrente vai sendo aumentada proporcionalmente. Vamos colocar no valor máximo lá. Eu aumentei para 9 volts, que é o dobro. Lembra que estava dando com 4,5 volts, estava dando 9 mA. Quando eu aumentei para 9 volts, aumentou para 18 mA. Então eu dobrei a tensão, dobrou a corrente, tá? Então eu vou voltar lá para 4,5 mA. Aqui, tá? E agora vamos fazer o teste aqui com a resistência. A resistência de 500 ohms. Se eu abaixar a corrente, vai aumentar, desculpa, se eu abaixar a resistência, vai aumentar a corrente. Você vai observar aqui que esses pontos pretos aqui que representam a resistência, ela vai diminuir e a corrente vai conseguir circular melhor. Então vamos baixar a resistência, a corrente aumenta. Vamos baixar. Quando eu abaixei para 10 ohms, com a tensão de 4,5 ampere, a corrente aumentou para 450 mA. Tá? Vamos colocar com 50 ohms aqui, que seria 10 vezes a menos. Tá aqui. Vamos ver se eu consigo ajeitar. Bom, 51. Não vou conseguir colocar exatamente nos 50. Vamos ver só mais uma tentativa. Não deu, tá? Mas ele vai diminuir de forma proporcional também, tá? Agora, se ao contrário, pegar e aumentar essa resistência, aumentei para 1000 ohms, a corrente ela foi diminuída para 4,5 mA, tá? Então, baixando a resistência, aumenta a corrente. Aumentando a resistência, diminui a corrente, tá? E a tensão é ao contrário, né? Se eu aumentar a tensão, aumenta a corrente. Se eu diminuir a tensão, diminui a corrente. Voltando aqui para a nossa apresentação, vamos continuar vendo os resultados da lei de Ohm aqui, ó. Então, vamos lá. Exemplo 1. Fonte de tensão variável com resistência fixa, né? Mais uma forma de dar um exemplo lá. Se você tiver um resistor de 5 ohms e aplicar 1 volt, você vai ter uma resistência de 0,2 amperes, tá? Se você aumentar a tensão nesse mesmo resistor de 5 ohms, aumentar para 2 volts, você vai ter 0,4 amperes. Se você aumentar para 5 volts, você vai ter proporcionalmente 1 ampere. Se você aumentar para 7 volts, 1,4 ampere. Se você aumentar para 10 volts, você vai ter os 2 amperes. Então, você verifica que aumentando a tensão, você consegue aumentar de forma proporcional
a corrente, tá certo? Da mesma forma, agora, se você mantiver uma fonte de tensão fixa e variar a resistência, então tem uma fonte de tensão de 5 volts, e você começa com uma resistência aplicado, né, sobre uma resistência de 1 ohm. Você vai ter uma corrente de 5 amperes. Se você aumentar a resistência para 2 ohms com essa mesma tensão, a corrente vai diminuir para 2,5 amperes. Se você dobrou, vai cair para metade da corrente. Dobrou a resistência, cai para metade da corrente. Se você colocar ali está U, eu errei ali, é resistência, não tensão, tá? Então, se a resistência for igual a 1, se a resistência for igual a 2, se a resistência for igual a 5 ohms, tá? Vai aumentar a corrente, aliás, diminuir a corrente para 1 ampere. Se você aumentar a resistência para 7 ohms, vai diminuir para 7.143 amperes. E aumentando a resistência para 10 ohms, vai diminuir para 0,5 ampere. Então, aumentando a resistência, diminui a corrente de forma inversamente proporcional. Com esses ensaios, chega-se então à seguinte fórmula, que é a corrente, ela é diretamente proporcional ao valor da tensão, então é igual à tensão, e inversamente proporcional ao valor da resistência, então é divididos pela resistência. Então, a gente tem esse triângulo aqui que facilita um pouco. Ó. Se você quer encontrar a corrente, você tampa a corrente aqui, você vai lembrar que a fórmula é tensão divididos pela resistência, tá? Se você quiser achar a tensão, então você tampa a tensão aqui, ó, e você vai lembrar que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, né? Se você quiser achar a resistência, então você tampa a resistência e você vai lembrar que a resistência é igual a tensão divididos pela corrente. Essas são as 3 formas de você utilizar a lei de Ohm aí, tá? Então, com o exemplo aqui, um determinado aparelho elétrico possui resistência de 50 ohms. Nesse circuito está aliás, neste circuito está percorrendo uma corrente elétrica de 2,2 amperes. Qual é o valor da tensão? Então você vai lá, ó, você vai tampar a tensão e você sabe que então a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Você vai pegar o valor de 50 ohms vezes o 2,2 ampere, tá? E vai achar a tensão de 110 volts, tá aí. Usando a lei de Ohm, você achou a tensão. Outro exemplo. Uma lâmpada fabricada para 127 volts faz com que passe por ela uma corrente de 0,47 ampere. Qual é o valor da resistência da lâmpada? Então, usando a lei de Ohm, se você tampar a resistência, você vai saber que resistência é igual a tensão divididos pela corrente, né? Se a resistência é igual a tensão divididos pela corrente, eu vou pegar os 127 volts, que é a tensão, e dividir pelo 0,47 ampere, que é a corrente. O resultado vai ser 270 ohms, aproximadamente, né? Pode ser que tenha que arredondar para achar esse valor aí. Vamos lá. Então, tá aí os 3 exemplos aí da lei de Ohm, tá? Vamos agora para a segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm, ele faz a comparação entre condutores diferentes, né? Para se basear aí da resistência de cada condutor. Então, a segunda lei de Ohm, ela se refere à resistência do condutor. Aqui nessa primeira comparação que ele faz, ele compara 2 condutores de mesmo material, que tem o mesmo comprimento e área de seção transversal diferente. A área de seção transversal é essa área aqui. Então, quanto mais áreas tem, mais chance tem de passar elétrons aqui. A gente chama isso geralmente de bitola, né? A bitola do condutor. Mas na física a gente chama de área de seção transversal. É toda essa área aqui por onde vai estar passando os elétrons, tá? Então o que vocês acham aí? Se eu aumentar a
a área de seção transversal vai aumentar a resistência do condutor ou diminuir a resistência do condutor? O que vocês acham? Então, quem falou que vai, se eu aumentar a área de seção transversal, vai diminuir a resistência, acertou, tá? Por quê? Nesse cara aqui, ó, vamos fingir que isso aqui é um corredor, né? Vai passar pessoas. Nesse corredor aqui, entram duas pessoas ao mesmo tempo. Se eu quiser colocar 5 pessoas, aí elas vão passar muito apertado. Então a resistência dele é muito maior porque só consegue passar menos pessoas aqui por tempo. Agora esse aqui que é maior, então de repente as duas pessoas passam tranquilamente, do mesmo jeito que passa aqui, mas se eu aumentar para 5 pessoas, de repente também passam tranquilamente. Isso eu estou falando 5 pessoas simultaneamente, tá? Então quanto maior a área de seção transversal, menor é a resistência do condutor. Segunda comparação. Comparando dois condutores do mesmo material ainda, né? Agora eu coloquei material A e material A, com diferente comprimento e mesma área de seção transversal. Então, a área agora é igual, tá? Mesma área. Aqui, ó, mesma área. Só que a única coisa diferente é o comprimento. O material é o mesmo, material A e material A. A única coisa é que esse aqui é mais comprido e esse aqui é mais curto. Qual dos dois tem mais resistência? E quem falou que o de maior comprimento é o que tem mais resistência, acertou, tá? Então, o elétron que vai percorrer para ele entrar aqui e sair aqui, se entrar ao mesmo tempo que o outro elétron que vai entrar aqui e sair aqui, quem vai sair primeiro é o elétron do material mais curto. Então, esse condutor aqui, ele tem menos resistência que esse condutor. Então, quanto maior o comprimento do condutor, maior é a sua resistência. Essa é a outra definição aí, feita pela segunda lei de Ohm. Terceira lei de Ohm. Agora os dois materiais têm a mesma área de seção transversal e o mesmo comprimento, só que são materiais diferentes. Um é do tipo A e o outro é do tipo B. Então, comparando dois condutores de mesmo material, olha, o mesmo material diferente, olha os erros aqui na frase, tá? Comparando dois condutores de materiais diferentes, tá? Com o mesmo comprimento e a mesma área de seção transversal. Então, a gente vai verificar que a resistência também é diferente. E isso a gente chama de resistividade do condutor. Então, eles fizeram lá uma análise, pegaram um pedaço de metal do mesmo tamanho de vários tipos de metais e foram comparando a resistência entre um e outro. Tá? Então, existe uma tabelinha aqui que mostra a resistividade de cada tipo de material. Quais são os tipos de materiais aí que eu estou falando? Pode ser o ferro, o cobre, o ouro, a prata, o alumínio, né? E foi comparando a resistividade de todos esses condutores aí, verificaram que eles tinham resistividades diferentes. Então, dependendo do material, ele pode ter mais resistência para passagem de corrente ou menos resistência. Quais são os melhores tipos de materiais elétricos? Aliás, de condutores elétricos, né? Então, pela ordem da resistividade, os melhores condutores o melhor é a prata, o segundo melhor é o cobre, o terceiro melhor é o ouro e o quarto melhor é o alumínio. Tá? Então, são os 4 melhores e que tem as suas aplicações aí em algumas áreas específicas aí, né? Por exemplo, a prata, ela não tem muita aplicação, tá? Em pouquíssimos casos aí, em alguns bornes aí que você vai encontrar placas de prata, né? O ouro, ele é muito difícil de oxidar, então ele tem essa vantagem, então as placas de circuito impresso, onde uma pequena variação de resistência pode ser fatal aí para o desenvolvimento do circuito, não pode existir. Como o cobre também é difícil de oxidar, mas oxida, né? Então, é preferível usar o ouro, tá? E daí o alumínio e o cobre são usados nas instalações elétricas aí. Geralmente o cobre é melhor do que o alumínio,
mas para instalações de alta potência, né? Na área de transmissão ali, né? Se você colocar o cobre, vai ficar uma instalação muito cara. Então, o alumínio é bem mais barato. E como para alta tensão, essa queda de tensão que tem entre o cobre e o alumínio, não vai ser tanta diferença, né? Para altas tensões. Então, utiliza-se os cabos em alumínio, tá certo? Vamos lá. Então, tá aqui a segunda lei de Ohm. A fórmula vem desse jeito aqui, ó. O R é a resistência do fio, que é o que está sendo estudado. Essa letrinha grega aqui é chamada Rho, tá? Essa é a resistividade do material. Então, Rho significa a característica do material, né? Que cada material tem. Isso é tabelado, tá? Você tem que, para você saber qual que é a resistividade do cobre, você vai ter que ir lá pesquisar na internet, lá pegar qual que é a resistividade do cobre. Vai ter uma tabelinha lá que vai dizer do cobre, do ouro, da prata, do alumínio, do ferro e tantos outros tipos de materiais condutores aí. Ou também não tão bons condutores, mas que são usados para fazer resistência, por exemplo. Tá? Então daí surge a fórmula aqui, ó, que a resistência do condutor é igual à resistividade, que multiplica com o comprimento divididos pela área de seção transversal. E na área, aqui só diz que para calcular a área de uma circunferência, você vai usar o raio ao quadrado vezes o π, tá? Então, essa é a forma de você encontrar a área de um condutor ao qual a bitola é circular, né? A área de seção transversal é circular, certo? Então tá aí, a segunda lei de Ohm e a primeira lei de Ohm já foram tratadas. Por fim, vamos falar um pouquinho das guerras das correntes, né? A gente sabe que a corrente contínua, ela só é aplicada nos equipamentos eletrônicos, e a corrente alternada é aquela que chega, é transmitida e chega e distribuída pela concessionária, né? Mas, no início, a corrente contínua ela já era transmitida como corrente contínua mesmo, né? Acontece que ela era era um processo muito mais caro, porque como ela tinha mais perda, né? A cada pouco tinha que fazer um centro de distribuição, né? De regeneração da corrente contínua, senão ela não conseguia chegar com todo o rendimento na residência. E a corrente alternada ela tem essa facilidade, né? Que é que você consegue alterar as características delas e ter menos perda. Então, se você elevar a tensão da corrente alternada, na transmissão da corrente alternada, a corrente ela diminui bastante. E se diminui bastante a corrente, ela acaba tendo menos perda, tá? Você vai transmitir lá numa tensão de 700 mil volts e vai estar lá alguns miliamperes. Do outro lado vai estar pouca coisa menos de 700 mil volts e a perda da corrente vai ser também bem insignificante aí, tá? Então, a corrente contínua, a carga elétrica, o que é corrente contínua, né, para definir aqui? A carga elétrica percorre sempre um único sentido, tá? Então, corrente contínua é gerada por baterias e pilhas, mas também pode vir da conversão da corrente alternada, tá? E o que é corrente alternada? A carga elétrica percorre ora um sentido, ora o sentido contrário. A corrente alternada é originada pela variação de campo magnético, ao qual pode ser gerado por uma turbina movimentada por forças da natureza. Vou mostrar um pouquinho aqui como que funciona a corrente alternada, pelo simulador também. Vamos ver aqui o primeiro simulador. Vamos pegar esse aqui, ó, tá? Esse simulador aqui, eu vou pegar a corrente contínua, uma bateria. Então vamos trazer ela aqui, ó. Vamos pegar uma lâmpada para ligar.
Vamos pegar, cadê uma chave, um interruptor aqui. E daí os fios. Então vamos conectar o fio de um lado aqui, o outro fio e o terceiro fio que vai fechar o circuito. Beleza. Então, se eu ligar esse interruptor, vai começar a circular a corrente. Como ela é corrente contínua, ó, observe que ela faz o mesmo sentido, nunca muda o sentido, ela sempre vai fazer esse mesmo sentido. Agora vamos lá. Só para falar um pouquinho também da lei de Ohm, né? Se eu aumentar essa tensão, vai aumentar a corrente. Lá. Aumentei a tensão, aumentou a corrente. Você viu que o trabalho também ficou mais forte aqui, ó, né? O trabalho que é aquilo que é transformado, a transformação de uma energia em outra energia, né? Então, se eu aumentar a tensão, agora só também não posso aumentar muito a tensão. Se eu aumentar demais essa tensão, vai explodir, né? O equipamento. Então, tem limite, né? Tudo tem limite, tá? Vamos voltar lá para uma tensão mais que não gere tanta perda aí. Deixa eu só tirar mais tensão aqui, pronto. Ó. Se ao contrário eu quiser aumentar a resistência, mudar a resistência aqui da lâmpada, então a corrente vai diminuir. Ó. Tá? Aumentei a resistência, está diminuindo a corrente. Tá? Mas, além de demonstrar a lei de Ohm aqui, o mais importante é mostrar que corrente contínua, ela sempre faz o mesmo sentido de corrente. Tá? Agora eu vou tirar essa bateria que é de corrente contínua e vou colocar uma fonte de tensão alternada. Vamos ver, tá aqui, ó. Tá? No lugar, só vamos abrir a chave aqui. E vamos colocar aqui, ó, um lado a tensão alternada, do outro lado é como se fosse a tomada, tá? Mas seria ou a conexão que vem lá do poste, lá do disjuntor da tua casa, tá? Para ligar uma lâmpada. Eu vou ligar um interruptor e você vai observar, opa, tem pouca corrente, não dá quase para observar nada, né? Vamos aumentar essa corrente, mudar a tensão aqui para aumentar a corrente. Vamos lá, aumentar, ó. Já dá para observar que apesar de estar ainda meio devagar, ora a corrente está indo para um lado, ora ela está indo para outro. Vou aumentar um pouquinho mais. Ela não aumenta mais aqui, não. Ela vai só nesse. Vamos diminuir a resistência, que daí vai ser melhor. Vou dar o valor da resistência. Ó. Então, ora a corrente está indo para um sentido, a hora está indo para outro sentido. É como se os elétrons ficassem indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E daí você observa aqui que nesse simulador, ele fica piscando a lâmpada. Mas é mais ou menos o que acontece com a iluminação mesmo, tá? Ela fica piscando. Só como ela fica piscando numa velocidade de 60 vezes por segundo, o olho humano não consegue enxergar ela piscando. Então parece que ela está sempre acesa. Mas, na verdade, ela fica ligando e desligando, né? Os elétrons vão num sentido, depois param, daí elas vão para o sentido contrário, né? Aumenta num sentido, depois diminui, vai para outro sentido, tá? Isso que é a corrente alternada. Beleza? Aí vamos passar um outro tipo de simulador só para fechar esse conteúdo, que vai mostrar um pouquinho como que é gerado a corrente alternada. Tá aqui, ó. Né? Corrente alternada, né? Ele é baseado aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Você tem o ímã, mais tarde a gente trabalha sobre isso, e tem a bobina aqui, né? O estudo que foi feito foi verificado que se você aproximar um ímã, ele gera uma reação no condutor. Então, os elétrons se movimentam. Mas se separar ele aqui, ele também para o movimento elétrico. Se você afastar, ele vai para o lado contrário. Mas se você ficar aproximando e afastando, aí os elétrons ficam continuamente ali funcionando, né, indo para frente e para trás, né? Indo para frente quando aproxima, indo para trás quando afasta, né? E isso aí gera um trabalho elétrico na saída aqui. Então,
Isso aí é o princípio do transformador. O que é o transformador? O transformador é você pegar uma bobina que vai gerar um campo magnético e daí você ficar aproximando e afastando, ó. Então, você não tem você criou um ímã aqui através de uma bobina e através da variação, né, que a gente está com corrente contínua, mas se você transformar em corrente alternada, ó, ele já começa a, mesmo sem ter o contato, ó, só pela variação de corrente, ele começa a fazer conduzir na outra bobina aqui, começa a formar energia elétrica, tá? Mas o que a gente quer saber é no gerador, tá? Então, o que o gerador faz aqui é como se fosse uma usina hidrelétrica, tá? Que vai fazer com que esse ímã aqui, que é a turbina, ficar afastando e se aproximando, afastando e se aproximando, afastando e se aproximando. E ela fazendo isso na bobina que está próxima ali, vai fazer com que os elétrons fiquem indo para frente e para trás, tá? E aí você consegue facilmente fazer a geração de energia elétrica, tá? Então, por isso que a corrente alternada é mais fácil de ser gerada em grande quantidade, em grandes potências, e por isso que é ela que a gente mais utiliza aí. Para quem gostar de assistir documentários, é bom, é bacana assistir um documentário que tem no YouTube até, sobre a Guerra das Correntes, tá? Fala sobre a história de Tesla e Thomas Edison, tá? Um que defendia a corrente alternada, outro que defendia a corrente contínua. É bacana você, para quem quiser ir acompanhar o que aconteceu nessa, como que chegou à definição que a corrente alternada é melhor do que para transmissão do que a corrente contínua, para transmitir até as residências, né? Então é isso. Na aula de hoje fechamos o conteúdo, mas mais vídeos aí a gente pode estar produzindo na sequência aí. Só aguardar e acompanhar.